Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de louvá-lo, de adorá-lo, lembrando-nos sempre que para isso nós fomos criados. Nós estamos num ambiente diferente do que estamos acostumados e temos algumas vantagens, e talvez a maior delas é que a acústica aqui é melhor. Isso significa que ao cantarmos vamos nos ouvir, então vamos aproveitar isso. Significa também que se você conversar durante o culto, aqui você será mais facilmente notado. Então, sejamos reverentes e saibamos que estamos na presença do Senhor e diante dele cale-se toda a terra. Meus amados, fiquemos em pé, vamos ler o Salmo 100. Salmo 100. Logo após a leitura deste salmo, cantemos o hino culto à Trindade. Este é um salmo de ações de graças, e a palavra do Senhor nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvemos ao Senhor, meus amados. Cantemos, saibamos que estamos na presença do Deus Trino. Rendamos louvores ao nosso Senhor que nos salvou. Reverente
nossa irmã Ione, em pé como estamos, façamos uma oração de adoração e roguemos a direção do Santo Espírito para que adoremos a Deus em espírito e em verdade e na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, estamos na Tua presença para dizermos, reconhecermos que Tu és santo, que Tu és puro, que Tu és justo, que Tu és um Deus maravilhoso, mas que Tu és um Deus de misericórdia para com todos nós. Te louvamos, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Se não fosse isso, Senhor, já estaríamos consumidos. Mas Tu tens tido misericórdia do Teu povo e tem agido, tem sustentado, tem dirigido. Nós te somos gratos por isso. Te somos gratos por estarmos aqui nesse momento, louvando o Teu nome, tirando lições úteis para a nossa vida cotidiana. Usa o pregador da noite, Senhor, que ele seja totalmente usado por Ti, capacita-o para que o que ele vem nos ensinar possa fazer moradas nos nossos corações e que nós possamos sair daqui propagando o Teu Evangelho. Ensina-nos a falarmos de Ti em todos os momentos, em todos os lugares. Dá-nos condições, Senhor, dá-nos sabedoria para falarmos do Teu amor nas nossas vidas. Te pedimos por este culto, por cada ato que foi realizado aqui, que tudo seja para glorificar o Teu nome. Nós te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, que não puderam estar aqui presente. Olha, cuida, afofas a cama, tem compaixão de cada um, Senhor. Nós te pedimos tudo, nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, somos pecadores, reconhecemos, mas sabemos que Tu perdoa os nossos pecados. No nome santo e precioso do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, amém. Podeis assentar. Há um vazio no ser humano que só Deus pode preencher, pois nós fomos criados por Ele e para Ele, e a nossa alma andará inquieta enquanto não repousar naquele que nos criou. Nós fomos criados para a adoração, mas o pecado maculou o nosso ser, dirigiu o nosso anseio a outras coisas, de modo que os seres humanos andam famintos, buscando satisfação em outro lugar que não Deus. No entanto, por graça e misericórdia, Cristo Jesus nos perdoa e nos reconcilia com Deus Pai, para que possamos cumprir com o nosso dever e propósito existencial. Mas é fato de que nós devemos admitir que somos pecadores e que carecemos de perdão da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. A fim de sermos lembrados desta verdade, eu os convido que, assentados como estão, abram as suas Bíblias em Neemias, capítulo 1, faremos a leitura do versículo 4 ao 11, e faremos esta leitura de modo alternado. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao 11. Ao receber a notícia da devastação de Jerusalém, Neemias se lembra que o exílio, bem como a ruína de Jerusalém, é uma ação de Deus no sentido de corrigir o seu povo rebelde. Logo, Neemias lembra também do pecado, não só o seu pecado, mas o pecado de idolatria cometido pelo povo, e faz uma oração de confissão. Passamos esta leitura alternada. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos,
para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a sua mão poderosa. Amém. Eu convido as nossas irmãs que vão nos dirigir no hino A Velha História, elas já podem tomar a frente. Enquanto isso, assentados mesmo, dirigidos pelo nosso irmão diácono Lucas Bruno, façamos uma oração de confissão e em seguida lembremos que a velha história, a história de Jesus, nos lembra do Santo Evangelho das Boas Notícias, de que em Cristo Jesus temos perdão e somos reconciliados com Deus Pai. Soberano Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, sabendo que somos imerecedores, ó Deus, sabendo que a Tua graça é o único fato de nós não sermos consumidos, ó Pai. Confessamos diante de Ti os nossos pecados, nossas transgressões, somos um povo ingrato, ó Deus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas nessa noite, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor, na Sua misericórdia, tem nos poupado, Senhor. Que nós, nessa noite, não venhamos ser apenas ouvintes, ó Deus. Que nós venhamos colocar em prática a Tua palavra. Que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, ó Pai. Que nós venhamos estar diante de Ti com as mãos limpas, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Com perdão os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amor.
Senhor Deus, em Cristo Jesus, nos perdoa. E esta é a boa notícia do Evangelho, que nós somos pecadores, mas em Cristo somos perdoados e reconciliados com Deus Pai e amados eternamente. E temos a esperança da vida eterna. Vida esta que não foi conquistada pelo nosso braço, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Agora alegres, pois somos perdoados, voltemo-nos à palavra do Senhor mais uma vez, em Josué, capítulo 24. Atentemo-nos aos versículos 14 ao 25. Fiquemos em pé, meus amados. Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 25. O Senhor Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pactos. É deste modo que Ele se relaciona com o seu povo. E esta aliança, na história da redenção, foi sendo renovada. E o texto que leremos agora é um exemplo disto. Façamos esta leitura de modo alternado. Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém. Amém. Meus amados, nós também temos uma aliança, um compromisso com o nosso Deus, de o adorarmos. E nós vamos louvar, vamos agradecer o Senhor pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Os nossos irmãos já podem tomar a frente, mas eu gostaria que você se assentasse por alguns instantes, pois com alegria nós queremos receber de maneira oficial a nossa irmã Rutiana, que faz parte desta família.
mas está sendo recebida oficialmente, e oficialmente fazendo parte do hall de membro. E nós queremos, como preceitua a nossa Constituição, recebê-la por profissão de fé. E a nossa irmã Dercy também está entre nós, irmã Dercy? Está aqui. Está sendo recebida também por transferência, né? E nós queremos chamá-la também à frente, por gentileza. Nossa irmã Rutiana e nossa irmã Dercy venham à frente. Somos gratos a Deus pela vida das nossas irmãs. Eu peço que as irmãs subam aqui à frente. Voltando-me à nossa irmã Rutiana, eu faço, portanto, agora as perguntas quanto à profissão de fé. A irmã crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A irmã crê também no Espírito Santo, santificador das nossas almas. A irmã crê que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, dada a nós pelo Senhor, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias à palavra do Senhor. A irmã confessa que foi concebida em pecado e que, por natureza, é incapaz de cumprir perfeitamente a lei do Senhor, é inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, e tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, confessa? Confessa, ou melhor, a irmã também crê firmemente, no entanto, a despeito de seus pecados, que o sangue de Cristo a purifica de todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo? A irmã está sinceramente arrependida do mal e do pecado que tem feito diante de Deus, e está resolvida a fazer o uso diligente de todos os meios de graça, por Ele ordenado, para o bem do seu povo, e está disposta também a obedecer o preceito da lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliada pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Promete também, como membro desta igreja, se sujeitar à disciplina, às autoridades nela constituída, para o seu ensino e governo, enquanto estas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Meus amados, vamos orar a Deus, vamos orar pela vida da nossa irmã Dercy, pela vida da nossa irmã Rutiana. Para esta oração, eu convido o nosso irmão presbítero Carlos, que a faça, e eu vou convidá-lo para que ele venha à frente e, em nome do conselho, dê as boas-vindas às nossas irmãs. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida da Dercy, da Rutiana, elas que o Senhor colocou aqui no nosso meio, ó Deus, para te servir, para te louvar, para glorificar o teu nome, através das vidas delas e também através do que elas irão fazer, Senhor. Que o Senhor as fortaleça, encha com teu Santo Espírito, cuide da vida de cada uma delas, ó Pai. Somos gratos, meu Deus, pela vida das irmãs, Senhor, que vem aqui para acrescentar ao teu reino, ó Pai. Louvamos e bendizemos a Ti de todo o nosso coração. Amém, Senhor. Estamos felizes, estamos alegres pelo perdão que temos em Cristo Jesus e porque o Senhor Deus aumenta a nossa família. Então fiquemos em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizer o seu santo nome, expressemos a nossa alegria com louvores ao Senhor.
Meus irmãos, nós estamos com um problema no projetor, então o primeiro cântico que nós vamos cantar é Raceleita, e no nosso aplicativo ele é o número 628. Somos
Meus irmãos, para o próximo cântico, lembremos que este cântico é uma oração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e então rogaremos que o Senhor, por intermédio da sua palavra, nos mostre Cristo. E se você veio preparado para expressar a sua adoração através dos seus dízimos e ofertas, você também pode fazê-lo. O gasofilácio está aqui no corredor à minha direita. Cantemos ao Senhor. Glória
dirigidos pelo nosso irmão Geraldo, façamos uma oração de louvor e gratidão ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite. Segundo a tua palavra, nós fomos convocados, ó Deus, para estarmos aqui, louvar o teu santo nome, agradecer. E através disso nós entendemos e sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. É por tua vontade que estamos aqui, por teu querer. É o Senhor que nos traz, porque somos falhos, somos negligentes, ó Deus, muitas vezes na tua palavra, tanto aqui como fora, que nós possamos, ó Deus, ser o mesmo aqui dentro e lá fora. Amém, Senhor. Aquele que representa Jesus Cristo na terra. Que sejamos luz do mundo e sal da terra. Por isso nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui nesta noite. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, mais uma vez, e todos os dias, tem nos trazido, tem nos levado e tem nos convocado para ter comunhão contigo. Abençoa a todos, Deus, nesta noite, cada família aqui representada. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus amados, em pé ainda, leamos o texto que será a base da nossa reflexão, Gênesis capítulo 17, versículo 9 ao 14. Esta é a palavra do Senhor, palavra inspirada, que procede do Espírito Santo. Logo, leiamos com reverência e também na expectativa que o Senhor, por meio de sua palavra, há de falar aos nossos corações. Gênesis, capítulo 17, versículo 9 ao 14. Ouça a palavra do Senhor. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ó Deus, a tua palavra foi lida e nós necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para entendê-la. Ajude-nos nisso e que o Senhor capacite o pregador a ser fiel às Sagradas Escrituras e que seja um instrumento de edificação ao teu povo que anseia por ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus oramos e nele depositamos a nossa fé. Amém. Podeis assentar? A todo momento nós estamos fazendo pactos, acordos, alianças. Pode ser um aluguel, onde você faz um pacto, um acordo, uma aliança. Pode ser uma simples compra a prazo, em que você se compromete a pagar. E talvez uma das principais alianças que nós fazemos é o casamento, onde nós nos comprometemos a sermos fiéis ao nosso cônjuge, a amá-lo independentemente da circunstância. Nós somos seres pactuais. A todo momento estamos fazendo pactos. Nós também somos pecadores e por sermos pecadores, quebramos pactos. Falhamos naquilo que nós nos comprometemos. Mas nós somos seres pactuais porque fomos criados por um Deus pactual, por um Deus que faz alianças, por um Deus que se relaciona por meio destes pactos. No entanto, diferente de nós,
este Deus, que é santo e perfeito, não quebra pactos, não quebra a sua aliança. Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, tanto em sua relação trinitária, quanto em sua relação com o homem. Ou seja, Deus a todo momento está se relacionando por meio de pactos. Lembremos, por exemplo, do pacto trinitário quanto à criação. O que isso significa? O que é isso? Pacto trinitário ou aliança trinitária na criação diz respeito ao fato de que houve um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo quanto à criação. Então nós vemos a atuação da Trindade na criação. Deus fala por meio de sua palavra, tudo é criado, Cristo Jesus, e o Espírito Santo está pairando sobre as faces da água. Deus também, ao decidir criar os seres humanos, Ele o faz da seguinte forma, Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está se comunicando? Seria com os anjos? Bem, nós não somos criados à imagem e semelhança de anjos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui é um diálogo trinitário. A Trindade está comprometida em criar, em trazer aquilo que não havia à existência. O Deus trinitário também entra em acordo, em pacto quanto à redenção. A isto nós chamamos de aliança trinitária da redenção. Então, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele o fez para louvor da sua glória. O texto continua, e nós nos deparamos agora com Deus Filho. Deus Filho é aquele no qual temos a redenção. Por meio do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Deus Filho, Cristo Jesus, nos redime a fim de sermos para louvor da sua glória. E no finalzinho desta sessão, nós lemos que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos selados com o Santo Espírito. O Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. E Ele faz isso, Ele aplica a salvação em nosso coração em louvor da sua glória. Note aqui a Trindade envolvida com a nossa redenção. O Pai nos escolhe na eternidade, Cristo Jesus nos redime na cruz, e o Espírito Santo aplica esta salvação em nós, e a Trindade está envolvida na nossa redenção para louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Deus não se relaciona, a aliança que Ele faz não está restrita a esta relação trinitária. Deus também se relaciona com os seres humanos, sua criatura, por meio de pactos. E o primeiro pacto que nós, reformados, cremos que Deus fez com a humanidade, foi com Adão, sendo Adão o nosso representante. A este pacto nós chamamos de pacto de obras. E por que de obras? Porque a vida foi prometida a Adão e aos seus representantes mediante a obediência de Adão. Então, a Confissão de Fé de Westminster expõe este conceito da seguinte forma: foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência, bem como obediência pessoal. Ou seja, o Senhor Deus disse a Adão: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos que aí estão, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Se comer, se desobedecer a minha ordem, morte. E se não comer, qual é o contrário de morte? Vida. Vida.
No entanto, Adão, nos representando, desobedeceu, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deste modo ele perdeu acesso a uma outra segunda árvore especial que tinha no jardim do Éden, que era a árvore da vida. A esta ele perdeu acesso. No entanto, o Senhor não nos deixou à nossa própria sorte. Ele faz um outro pacto, a qual nós chamamos de pacto de graça. O segundo pacto foi o pacto de graça, no qual Deus se compromete a salvar o homem pela mediação, representatividade e vitória do descendente da mulher, que é Cristo Jesus. Por isso, no mesmo capítulo que narra a queda, expõe também a nossa esperança, Gênesis 3:15. Este ferirá a cabeça da serpente, enquanto esta lhe ferirá o calcanhar. Então, o segundo pacto, que é o pacto de graça, nós temos como nosso representante não Adão, mas Cristo Jesus. Por meio da desobediência de Adão, nós fomos à ruína. Por meio da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e por meio do pecado veio a morte. Mas por meio da obediência de Cristo Jesus em nosso lugar, como o nosso representante, nós temos vida e vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso. Este é o pacto de graça. E este pacto de graça foi administrado de duas formas. A primeira forma nós chamamos de antiga aliança. A segunda forma nós chamamos de nova aliança. E nós temos, para identificar o que é antiga, o que é nova aliança, um referencial. E o referencial é a primeira vinda de Cristo. Ou seja, antes da primeira vinda de Cristo Jesus, nós temos o pacto de graça sendo administrado de um modo que nós chamamos de antiga aliança. E depois da primeira vinda de Cristo Jesus, nós temos o mesmo pacto, o pacto de graça, mas sendo administrado de um outro modo. A este nós chamamos de nova aliança. Ou seja, antes da primeira vinda de Cristo Jesus, nós tínhamos dois ritos sacramentais na comunidade de Israel, instituído pelo Senhor. Os dois ritos eram um rito de iniciação e um rito de comemoração da redenção. O rito de iniciação era a circuncisão. Para que você fizesse parte deste relacionamento pactual com Deus, era necessário que você recebesse, lá na antiga aliança, antes da primeira vinda de Cristo Jesus, que você recebesse um selo, que era o selo da circuncisão. E este selo, obviamente, era posto sobre o homem, sobre o macho, pois se tratava de cortar o prepúcio do órgão masculino, algo parecido como uma cirurgia de fimose. E este ato simbolizava que o indivíduo fazia agora parte do povo de Deus. E as mulheres eram inseridas no povo de Deus de forma representativa no homem. E o rito de comemoração, esse era o rito de iniciação, e o rito de comemoração da redenção era a Páscoa. Pães sem fermento eram comidos por 7 dias, ervas amargas, um cordeiro era imolado e então comido, seus ossos eram proibidos de serem quebrados, e esse rito simbolizava a libertação do povo de Israel, quando no Egito, na 10ª praga. Mas depois da primeira vinda de Cristo Jesus, nós continuamos a ter uma aliança, cujo representante é Cristo Jesus, e nós sabemos disso, nós temos ciência disso, e nós continuamos a ter ritos sacramentais na nova aliança. Nós temos sim um rito de iniciação. Ao invés da circuncisão, agora é o batismo. Nós temos também um rito de comemoração da redenção. Ao invés da Páscoa, no lugar da Páscoa, agora Santa Ceia. Batismo, um rito de iniciação da nova aliança, e Santa Ceia, um rito de comemoração da redenção na nova aliança. Agora, observe, o rito de iniciação na aliança e o rito de comemoração da redenção
permanecem, mas são administrados de modos diferentes. E a principal distinção da forma como se administra é a ausência de sangue. Na antiga aliança, o pacto de iniciação, que era a circuncisão, envolvia derramamento de sangue do prepúcio. Na antiga aliança, quanto à celebração da redenção, envolvia o derramamento de sangue do cordeiro. Mas na nova aliança, o rito de iniciação, que é o batismo, não envolve derramamento de sangue. Na nova aliança, o rito de celebração da redenção, que é a Santa Ceia, não envolve derramamento de sangue. E por que não? Por que essa diferença? Porque na antiga aliança, os ritos de iniciação e celebração da redenção estavam associados ao que Cristo faria. E o que Cristo faria? Ele viveria como nosso representante, de forma obediente, em nosso lugar, mas também para pagar o preço do pecado de Adão, o preço dos nossos pecados, ele derramaria seu sangue. E assim que Jesus institui a Santa Ceia, ele diz que o cálice representa o quê? O sangue da nova aliança, o seu sangue. Esta nova aliança é feita pelo sangue de Cristo Jesus na cruz, que nos dá a eterna redenção. Na nova aliança, os ritos de iniciação e celebração da redenção estão associados não ao que Jesus faria, mas o que ele já fez. Ou seja, seu sangue já foi vertido, já nos concedeu a eterna redenção, nenhum sangue mais precisa ser derramado, porque Cristo Jesus já o derramou. Nossa redenção se dá pelo sangue de Cristo, e ela está consumada no sacrifício redentor de Cristo Jesus. Mas o meu objetivo hoje é focar no rito de iniciação, bem como nos seus paralelos, da antiga aliança em relação à nova. E para isso nós vamos nos valer do texto lido, obviamente. Gênesis capítulo 17. No versículo 7, Deus chama Abraão para um pacto eterno. Perceba, Deus diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Aqui nós temos a descrição, o início da antiga aliança. Como ela está sendo administrada, pois se dá antes da primeira vinda de Cristo Jesus. Então Deus diz a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Esta é uma aliança que Deus está fazendo tão somente com Abraão? Não, é uma aliança que ele faz com Abraão e a sua descendência. E ele institui um símbolo deste pacto, um símbolo dessa aliança. Que símbolo é esse? Versículo 11: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Este é o selo, este é o rito de iniciação na aliança. E este símbolo seria levado à posteridade, ou seja, os descendentes de Abraão também, para serem inseridos na aliança, deveriam receber este símbolo, deveriam ser circuncidados. É o que diz o texto a partir do versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. E esta seção termina dizendo: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Versículo 14: o incircunciso, aquele que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Mas surge uma pergunta: por que circuncisão, né? Algo tão difícil de fazer. Por que Deus escolheu a circuncisão? Poderia ser algo mais simples? É porque a circuncisão, ela representava a purificação. Em Isaías 52, versículo 1, nós temos o seguinte texto: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião,
Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Esta última linha tem uma relação paralelística. Não entrará na cidade santa, nem circunciso, nem imundo. E o paralelismo aqui é sinonímico, ou seja, da nossa expressão sinônimo. Ou seja, incircunciso e imundo têm o mesmo significado. Ser incircunciso é ser imundo, cerimonialmente falando. Logo, ser circuncidado é ser purificado, é ser separado. E em Deuteronômio 30, versículo 6, nós lemos: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Qual é a ideia aqui? Note, a circuncisão salvava? Não. Circuncisão não salvava, mas ela era símbolo de purificação, era símbolo do que Deus faz no coração do seu eleito. Então eles recebiam a circuncisão como um sinal de que eles foram purificados e inseridos numa relação pactual com Deus. E agora Deus, que os purificou por meio de um sacrifício, era o Deus daquele povo. E eles tinham um compromisso com este Deus, mas este compromisso deveria ser passado de geração para geração. Os filhos não tinham opção. Vai servir a Deus. Você faz parte da aliança. Esta aliança são para os pais, são para os filhos. Agora observe os paralelos da antiga aliança com a nova aliança. Nós somos salvos, assim como Abraão foi, pela graça, mediante a fé. E na nova aliança, no rito de iniciação, a circuncisão é substituída pelo batismo, como já vimos. A circuncisão simbolizava o quê? Purificação na carne. E o batismo, independentemente da forma como que ele é ministrado, ele simboliza o quê? Purificação. Porque a água é um símbolo mundial de purificação. E esse símbolo foi extraído da cultura judaica, ou seja, dos ritos de purificação. Mantinha-se a ideia de purificação, mas sem a necessidade de derramar sangue, porque todo o sangue foi derramado por Cristo Jesus para a nossa purificação. E do mesmo modo que a circuncisão era aplicada aos filhos de pais crentes, perceba a lógica, nós aplicamos o batismo, que é o rito de iniciação, aos filhos de pais crentes. Porque do mesmo modo que nós vimos na antiga aliança, nós continuamos a crer que Deus tem sim uma aliança conosco, mas Deus tem sim uma aliança com os nossos filhos. E vamos criá-los dentro dos termos desta aliança. Pela fé, os nossos filhos não são filhos de Satanás, são filhos de Deus. E pela fé, nós vamos criá-los no temor do Senhor e fazer tudo o que nos for possível para que Cristo seja apresentado a eles, para que eles então exerçam a sua responsabilidade, depositando a fé deles em Cristo Jesus. E se assim o cremos, nós dispensamos aos nossos filhos o símbolo da aliança, que é o batismo. Assim como Deus disse a respeito da circuncisão a Abraão, no versículo 10 do capítulo 17, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Pedro, inspirado pelo Espírito, disse com respeito ao batismo e seu simbolismo em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque esta é a promessa para vós e para seus filhos. Perceberam? A mesma ideia que estava lá em Gênesis 17, versículo 10, sendo repetido aqui. Se tivesse mudado alguma coisa, esse era o momento. Mas Pedro não o faz.
É no contexto de batismo que ele repete as mesmas palavras de Gênesis 17, versículo 10. Esta promessa é para vós e para vossos filhos. Ou seja, do mesmo modo que pela fé dos pais, os filhos no Antigo Testamento recebiam não a salvação, mas a promessa de salvação, e por isso recebiam o selo da aliança, que era a circuncisão, nós da nova aliança fazemos o mesmo. Os nossos filhos recebem, portanto, o selo da aliança, que é o batismo. De modo que quando um presbiteriano batiza o seu filho, é diferentemente de um católico, não tem nada a ver, na verdade. É totalmente diferente. Quando um presbiteriano batiza o seu filho, ele não está crendo que a água do batismo regenera o seu filho. Não. Ele não crê que a água do batismo está infundindo graça salvadora em seu filho. Não. Antes, ele está estendendo o sinal da aliança, crendo que a promessa da salvação é para ele e para seus filhos. Afinal, o apóstolo declara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a promessa para vós e para vossos filhos. Assim, nossos filhos, como herdeiros da promessa, recebem o selo visível da promessa. E os pais, neste momento de consagração, se comprometem em ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos, na esperança de que estes cumpram com a condição no futuro de crer no Senhor Jesus, para que de fato recebam não só a promessa, mas a salvação que lhes é prometida. Como declara o catecismo, assim as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, mas na nova aliança, a circuncisão foi substituída pela instituição do batismo. Nós estamos fundamentando e vamos tirar lições práticas disso. Essa é a nossa intenção. Mas antes, talvez, você veio de uma outra denominação, você tem algumas dúvidas. Isso é natural, é natural. Durante mais de 1.500 anos na história da igreja, essa doutrina ela nunca foi questionada. No entanto, hoje, por conta da maioria dos evangélicos não procederem de uma fé reformada, há dúvidas a respeito. E uma delas, que eu quero tratar aqui de maneira bem objetiva, mas pastor, não está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo? Quem, porém, não crer será condenado? Não está escrito isso lá? Está escrito sim. A questão é, esse texto deve ser aplicado às crianças? Será que Jesus estava pensando em crianças quando disse isso? Vamos entender o texto. Quem crer e for batizado será salvo. O raciocínio é, quem crer deve ser batizado. Crianças não creem, logo não devem ser batizadas. É assim que os credo-batistas entendem o texto. Não é? Mas o texto continua, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Se nós levarmos a lógica até a última consequência crianças não creem, logo não podem ser batizadas. Crianças não creem, logo estão todas condenadas. Não é? Quem não crê, não pode ser batizado. Quem não crê, não será salvo. Criança não crê, não pode ser batizada. Criança não crê, não pode ser salva. Mas criança não tem pecado. Onde você leu isso na Bíblia? Salmo 51. Eu fui concebido em pecado, diz Davi. A forma de expressão de pecado é diferente, mas o pecado já foi instituído. Nós pecamos porque nascemos pecadores, com a raiz do pecado em nós. Então, como a gente resolve isso? Porque por essa lógica, todas as crianças que morreram antes de poderem crer foram condenadas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Este texto deve ser entendido à luz do Antigo Testamento. Ou seja, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando um adulto não judeu cria no Deus de Abraão,
ele era o quê? Circuncidado. Então, um adulto não judeu, ele tinha que crer no Deus de Abraão para ser circuncidado. Mas se esse adulto tivesse filhos, o mesmo não se exigia da criança. A criança era aceita, recebia o selo da circuncisão, né, o selo da iniciação, por conta do fato de que o seu pai creu. Então, quando um adulto não judeu cria no Deus de Abraão, ele era circuncidado. E seus filhos, homens, eram circuncidados também. Ou seja, a fé para ser circuncidado era exigida do adulto, não da criança. E Jesus está dando uma ordem aos discípulos para pregarem o evangelho para os gentios, para os adultos. E à medida que estes adultos gentios crescem em Cristo Jesus, os adultos seriam batizados, bem como seus filhos. E é isso que acontece no livro de Atos. É o mesmo processo que a gente vê em Êxodo, capítulo 12, versículo 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês, que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ou seja, que quiser celebrar a redenção, terá que ser circuncidado. Todos os do sexo masculino, da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A lógica era, o não-judeu cria no Deus de Abraão, era circuncidado e os seus filhos também. E assim ele poderia celebrar a redenção com o povo de Deus. A mesma lógica permanece na nova aliança. Esse processo é aplicado no Novo Testamento, como eu disse, em Atos. E eu vou citar alguns textos para você. Por exemplo, Atos 18, versículo 8, nós lemos assim: Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, um adulto, creu no Senhor, com toda a sua casa também. Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A ideia é, toda a casa foi batizada. Isso fica mais claro em Atos 16, versículo 33, se tratando aqui do centurião, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. O centurião foi batizado e todos os seus, todos os residentes da sua casa. Mas os que não concordam com o batismo infantil dirão, e quem disse que nessas famílias tinham crianças, não é? Todos os seus, toda a sua casa, quem disse isso? Como nós podemos afirmar? Aí os aliancistas, né, que somos nós, vão responder assim, mas quem disse que não tinha? Aí fica aquela, né? Quem disse que tinha? Mas quem disse que não tinha? Agora um texto que nos ajuda muito, está lá em Atos 16, versículo 14 ao 15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, e essa expressão temente a Deus era aplicada a quem estava conhecendo a fé judaica, ela escutava o evangelho por meio dos apóstolos. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E mais à frente nós vamos ler que ela e sua casa foi batizada. Né? Depois de ser batizada, o texto diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, né? Nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ponto é que ela foi batizada e toda a sua casa. Aí você pergunta, como que esse texto é elucidador? Porque aqui também não são citadas crianças. Mas aí nós vamos recorrer ao contexto. No mundo greco-romano daquela época, as mulheres não podiam administrar sozinhas seus próprios negócios. Isso era proibido, era uma lei. Geralmente, seus negócios e bens eram administrados mediante procuradores homens. Primeiro, o marido, na ausência do marido, por divórcio ou viuvez, um membro guardião da família, que poderia ser um filho que alcançasse a maioridade, ou um tio, ou primo, ou irmão, caso ela fosse solteira, viúva ou divorciada. Então, ela não podia administrar. Só que quando nós lemos esse texto, nós vemos uma mulher que administra os seus bens.
Nós vemos isso. Uma mulher que tem autoridade para dizer, entra na minha casa, ela não pede autorização para ninguém. Ela é a dona da casa. E o que está acontecendo aqui? É que havia uma exceção na lei romana. E essa exceção era para as mulheres havia uma exceção para que mulheres conduzissem seu próprio negócio, caso ela tivesse pelo menos 3 filhos dependentes. Deu para entender? A mulher que tivesse, no mínimo, 3 filhos dependentes, ela ganhava o direito de conduzir os seus próprios negócios sem nenhum mediador homem. E o que nós estamos vendo aqui? Uma mulher que administra os seus negócios, ela é vendedora de púrpura. Uma mulher que decide quem entra na casa dela ou não. E por quê? Só tem um jeito dela vivenciar a vida deste modo, administrando os seus bens e sendo dona da sua própria casa. Ela tem 3 filhos dependentes. Do contrário, pela lei, ela não poderia agir assim. E essa lei era chamada de ius liberorum. Caso você queira pesquisar no Google, né? Ius liberorum. Agora observe, Lídia é apresentada neste texto como uma comerciante independente, a vendedora de púrpura, não cita seu marido ou guardião, ela é chefe de sua família, ela e toda a sua casa, a casa é atribuída a ela, e ela diz, entrar na minha casa, ela não consulta ninguém. Para ela ter este status, segundo a lei, ela deveria ser viúva ou divorciada e mãe de, no mínimo, 3 filhos dependentes. Então, a possibilidade dela ter filhos pequenos que foram batizados aqui é óbvia, né? É óbvia, é altíssima. Mas alguém vai dizer assim, nós não precisamos de um texto, nós precisamos de um texto ordenando o batismo infantil. Não, nós precisávamos de um texto dizendo que parou. Por quê? A ideia sempre foi, o pai tem que crer para receber a circuncisão, caso não fosse não judeu, né, na antiga aliança, e aí quando ele recebia a circuncisão, ele passava o seu filho menor. A ideia sempre foi essa, não há nenhum texto proibindo isso. Pelo contrário, como nós vimos, quando o apóstolo Paulo fala de batismo, né, de ser batizado, ele diz, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe. Note, a forma de se processar o emprego do rito de iniciação continua o mesmo. Desse modo, não por acaso essa prática, ainda que conceitualmente deturpada, permaneceu sem ser formalmente questionada por mais de 1500 anos na história da igreja. E, por último, alguém pode dizer assim, mas o batismo não pode ser substituto da circuncisão, porque este era só aplicado aos do sexo masculino. Bem, as mulheres no Velho Pacto eram representadas pelos pais e pelos maridos. Entretanto, no Novo Testamento, Cristo conferiu novos direitos à mulher. Gálatas 3, versículo 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É por isso que batizamos meninos e também meninas. Meus irmãos, eu passo agora, depois de nós termos visto que Deus é um ser que se relaciona por meio de pactos, que Deus se relaciona com seres humanos, instituindo o pacto de obras, instituindo o pacto de graça, o pacto de graça que foi administrado de modos diferentes, e em seus modos de administração, vemos um rito de iniciação e um rito de celebração da redenção, e vimos também que, quanto ao rito de iniciação, ele foi administrado na antiga aliança por meio da circuncisão e agora na nova aliança por meio do batismo. E agora nós chegamos às implicações práticas a isto. Primeiro, os reformados, mais de qualquer outra tradição teológica, têm um sério compromisso em ensinar os seus filhos. A pressão é ainda maior. Nós, como reformados, recebemos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. E a pressão, como eu disse, por conta da nossa teologia, é ainda maior.
Quando os pais apresentam seus filhos ao batismo, eles o fazem considerando que seus filhos são herdeiros da promessa da salvação. Mas para que eles recebam essa herança de maneira ordinária, eles devem professar sua fé no momento propício. E para que eles professem a sua fé, para que os filhos professem no momento propício sua fé em Cristo Jesus, o dever dos pais é ensinar. E fazê-lo de maneira criativa, dinâmica, e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ensinar os seus filhos a respeito do pecado e da salvação em Cristo Jesus, na esperança que no futuro o Espírito Santo dê aos seus filhos arrependimento e fé verdadeira, a fim de confirmar a fé dos seus pais. Então a pergunta é: você tem ensinado os seus filhos com conteúdo bíblico? Você tem criado os seus filhos no temor do Senhor, porque essa é a sua obrigação. Às vezes parece que os pais querem salvar o mundo e esquecem dos próprios filhos. Esses dias eu vi um lamento de um jovem que passou boa parte da sua vida perdido, com drogas, em prostituição, e o pai era um missionário. Foi para a África e largou o filho. Será que é isso que Deus requer de nós? O nosso primeiro ministério são os da nossa casa. Não evangelizou o próprio filho. Abandonou a família. E justificava estar fazendo a obra de Deus. O primeiro ministério de um pastor ou de qualquer membro da igreja é a sua família, são os seus filhos. É tanto que para que alguém seja um presbítero, um diácono, ele deve cuidar de quem primeiro? Da sua casa, dos seus filhos. Criar seus filhos no temor do Senhor é a sua obrigação. Você é o pastor, homem, do seu lar. O pastor da igreja pode auxiliar, mas não é função dele criar os seus filhos. As nossas professoras da Escola Bíblica Dominical que se dedicam, podem nos auxiliar, mas não é função delas evangelizar o seu filho. Elas complementam o trabalho que você tem que fazer em casa. E você deve ensinar os seus filhos com conteúdo bíblico, ensinando-os a respeito do pecado, a respeito de Cristo Jesus como a solução para o pecado deles. E você deve ensinar não só através do conteúdo, mas também através do exemplo. Você ensina também através do seu exemplo de piedade e consagração em casa. E se o seu exemplo diferir das suas palavras, saiba que seus filhos vão seguir o seu exemplo. Sempre. Se você não vai à igreja, você não tem moral para exigir que seu filho vá. Se você não demonstra amor a Cristo Jesus, você perde a moral de exigir que seus filhos amem a Cristo Jesus. É necessário conteúdo, mas também exemplo. Alguém já disse que a educação cristã no lar é ajuntar gravetos, na expectativa que Deus acenda um fogo. Mas o problema é que, por vezes, os pais não cumprem com a responsabilidade de ajuntar gravetos. Assim devemos fazer todos os esforços para nos conduzirmos como pais de um modo digno do Evangelho de Cristo, tendo a esperança de vê-lo resgatar, redimir e transformar nossos filhos, e chamá-los a seguir o nosso exemplo, à medida que nós seguimos o exemplo de Cristo Jesus, capacitados pelo Espírito Santo. Michael Horton disse: nos tempos de grande perseguição ou de secularismo profundo e dominante, o povo de Deus sempre dobrou os seus esforços nos deveres para com a família. Filhos são instados a decorar o catecismo sob a tutela de pais piedosos, que modelam a visão cristã da vida, tanto por seus ensinos quanto por seu exemplo pessoal.
o que o Michael Horkheimer está dizendo é que na história cristã, quando havia perseguições, quando o mundo, isso é muito claro na nossa época, quando o mundo tentava desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor, os pais enfatizavam ainda mais o ensino bíblico, se valiam de teologia e ensinavam seus filhos de maneira criativa, com conteúdo e exemplo pessoal. Então, lições práticas para nós. Ensinemos nossos filhos, sejamos exemplo. Em terceiro lugar, tem a questão da escolha. Alguns pais podem justificar: eu não cumpro isso porque meus filhos que devem escolher por si próprios, eu não interfiro na vontade deles. Os pais escolhem vestuário, alimentação, não é? E devem fazê-lo. Escola, qual que é a boa escola, qual que não é. Não teria que decidir sobre a quem as crianças devem adorar também, não? É lógico que sim. Além do mais, à luz da Bíblia, os pais sempre foram legítimos representantes dos seus filhos. Deus, em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 10 ao 15, chama todos diante dele e exige que os pais obedeçam à lei. E no finalzinho desta passagem nós lemos Deus dizendo: não é somente com vocês que faço esta aliança, este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui, com aquele que vai nascer. E vocês terão a responsabilidade de passar os termos da aliança para aqueles que vão nascer. Quando Josué firmou uma aliança com Deus, ele disse o quê? Eu sozinho vou servir ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto estiver no meu lar, vai ouvir do Evangelho, sim. Vou velar pela sua vida, vou ensiná-lo, e vou colocar à disposição tudo aquilo que me é possível, porque o seu primeiro campo missionário é a sua família, são os seus filhos. Participação, o sinal e o selo da circuncisão, bem como o batismo infantil, reconhece os filhos dos crentes como herdeiros legítimos da promessa pactual. Ou seja, os nossos filhos, filhos de pais crentes, são membros legítimos da congregação, ainda que não membros maiores. É por isso que eles participam das bênçãos da congregação, e uma das bênçãos da congregação, do ajuntamento do povo de Deus, é o culto. Você já se perguntou por que não temos culto infantil aqui? Esta é uma proposta da pedagogia, não da teologia, não da Bíblia, que se deu com Piaget. Você não vai ver nenhum texto bíblico, crianças sendo separadas da congregação. E a pedagogia é válida para outro contexto. Quem dita como nós cultuamos a Deus não é a pedagogia, é a palavra. E a criança, ela aprende não somente por meio do conteúdo, daquilo que o pastor fala, porque o que eu estou dizendo aqui, dificilmente ela vai entender, né? Dependendo do tamanho da criança, completamente. Mas o ambiente também ensina. A atmosfera ensina. Então, talvez a criança pequena, ela não tenha ideia por que o pai exige que ela fique quieta no culto. Mas ela acaba sendo condicionada a isso. Ela entra no culto e com o tempo ela vai aprendendo que aqui esse ambiente é diferente. Ela olha para o pai, ela é ensinada a cantar louvores. Mas se a criança chorar, pai, não fique falando o que os irmãos vão pensar de mim. Lugar de chorar é aqui mesmo. É na comunhão com os irmãos. Se precisar sair, saia de maneira discreta. Mas nenhum irmão tem direito de olhar feio, porque o choro da criança é bênção. A aliança está se expandindo, o povo de Deus está crescendo. É bênção. Sim, tente controlar, vai ser possível em alguns momentos e outros não,
Quando não for possível, conte com a nossa compreensão e com o nosso amor. Mas criança na igreja é bênção. E quando Deus chama a adoração, Ele chama as famílias, idosos, adultos e crianças, para adorarem ao Senhor, para invocar o seu santo nome. Pois o culto é um ato do povo de Deus, da família da fé com seus filhos, se apresentando diante do Senhor. E por fim, entenda a beleza do Evangelho nisso. Pois quando Adão pecou, todos os seus filhos sofreram a consequência de seu pecado. Pois por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. No entanto, o princípio da representatividade e transmissão, que amaldiçoa a cada criança nascida da raça de Adão, é o mesmo princípio que forma o fundamento da nossa esperança. Como assim? Note, o pecado é transmitido de pai para filho, por imputação. Mas Deus, em sua graça, salva pessoas e diz: eu vou transmitir graça aos filhos por meio dos pais. Que graça é essa? A pregação do Evangelho. Percebe? No mundo há apenas transmissão de pecado. No povo de Deus, o pai transmite graça aos seus filhos, à medida que prega o santo Evangelho. Assim, o veneno do pecado tem sido passado de geração para geração. Deus, no entanto, por sua infinita graça, tem transmitido o Evangelho, o antídoto para esse veneno pernicioso chamado pecado, de geração em geração, por meio das famílias. E isso é um sinal de Deus revertendo a maldição. Então, saiba que de todos os instrumentos empregados pelo Espírito Santo para o cumprimento da redenção, nenhum é mais maravilhoso ou está mais maravilhosamente adaptado do que o da piedade paterna. É o coração do pai que ama o filho, que é o instrumento de Deus para ganhar outros corações. Isso é belo. Isso é belo. Deus está se utilizando do amor paterno, do amor materno, para que o Evangelho seja pregado aos seus filhos. Esse é o verdadeiro amor em ação. A salvação do seu filho, de fato, não depende de você, mas Deus quer te usar como instrumento para isso. A salvação de seu filho não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Mas que privilégio é então saber que Deus pode fazer o que deseja sem nós, mas que nos convida, pais e mães imperfeitos, a participar do modo como Ele salva e educa uma criança para conhecê-lo. Deus te chama para fazer parte disso. Assim, diante disso, que os pais respondam por meio da verdade bíblica que está lá em Salmo 78, versículo 1 a 8, e com este salmo eu encerro. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse o Senhor. Filhos que hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos. Esse é o plano de Deus para você, pai e mãe. Ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Amém. Meus amados, e hoje nós temos batismo infantil. E os pais agora estarão consagrando os seus filhos e assumindo o compromisso de ensiná-los no temor do Senhor. Para tanto, eu chamo os nossos irmãos, diácono Ulisses e Débora, que trará a Elis, e os nossos irmãos Jarlã e Gildene,
que trarão a Ayla. Por favor, subam aqui, fiquem aqui à minha direita, por gentileza. Depois das perguntas, as quais farei aos pais, nós procederemos com o batismo da Elis Marinho Teixeira e da Ayla Filgueiras Lima. Aos pais, eu pergunto: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir com poder e glória para julgar vivos e mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Creem? Vocês prometem que o Senhor Deus, conservando a vida da filha de vocês até a idade da razão, vocês vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada nas Sagradas Escrituras? Prometem? Vocês prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesma a Santa Escritura? Vocês prometem orar por ela e com ela? Prometem também servir vocês mesmos de bons exemplos, de piedade e de religião? Vocês prometem se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina do Senhor? Prometem? Vocês prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com a sua assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar do culto? Prometem? Feitas estas promessas diante do povo de Deus e principalmente diante do próprio Senhor, nós procederemos agora com o batismo. Eu chamo a Débora e Ulisses, primeiramente. Obrigado. Elis, filha da promessa, Cordeirinho do Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gerlan Gildene, Ayla, filha da promessa, Cordeirinha do Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, oremos juntos por estas famílias que aqui estão, roguemos a bênção do Senhor sobre suas vidas. Ó Deus, eis aqui os nossos irmãos, nosso irmão Ulisses, nossa irmã Débora, que trouxeram Elis. Que o Senhor esteja abençoando-os, ó Pai, fortalecendo-os, capacitando-os, para que eles ensinam Elis em teus caminhos e no temor do Senhor. E que Elis, no tempo propício, seja chamada pelo teu Santo Espírito e confesse Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, confirmando deste modo a fé dos pais. Enquanto isso, que teus servos a ensinem o Santo Evangelho por meio da exposição do conteúdo, bem como por meio de suas vidas. Eis aqui, ó Deus, os nossos irmãos, Gerlan e Gildene. Eis aqui, ó Pai, a Ayla.
E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor também esteja capacitando os teus servos, fortalecendo-os com a sua graça, com o seu poder, para que eles possam ensinar com dinamismo, criatividade, o teu santo evangelho aos seus filhos. E aí especificamente aqui a Ayla que foi batizada, ó Pai. E que Ayla também no momento propício, chamada pelo Espírito Santo, regenerada pelo teu Santo Espírito, possa confessar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, confirmando deste modo a fé de seus pais. Ó Deus, que o Senhor ajude os teus servos a cumprir com a responsabilidade deles, de pregar o santo evangelho, e que o Senhor mesmo faça aquilo que nos é impossível, que é operar o coração. Nós colocamos estas pequeninas nas tuas mãos, ó Pai, já sabemos que elas estão, e rogamos o teu cuidado, a tua bênção, a tua paz e a salvação que há em Cristo Jesus, para que elas também possam desfrutar da vida eterna que há na pessoa do Redentor, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos fez, que fez conosco uma aliança perpétua que deve ser repassada aos nossos filhos. É no nome dele que nós oramos e colocamos a nossa esperança, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. E os irmãos que aqui estão, os irmãos de igual modo prometem ajudar estes pais que aqui estão, orando por eles e com eles, e recebendo essas crianças como participante do povo da aliança. Prometem? Amém. Deus abençoe ricamente e que possamos fazer parte da vida dessas famílias, que choremos com os que choram e também nos alegremos com eles. Podem se assentar e ao final do culto eles estarão lá na frente para que possam receber os cumprimentos, bem como as nossas irmãs que também foram recebidas na membresia. Meus amados, nós estamos felizes e gratos ao Senhor por todos os seus feitos, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. E agora nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor e vamos agradecer e rogar que o Senhor derrame a sua paz e o seu amor sobre os nossos lares. Alegria.
Graças te damos, ó Deus, por este privilégio de estarmos aqui como família da fé, como povo redimido para adorar-te e também sermos edificados pela tua santa palavra. Agora rogamos pelas nossas famílias, ó Pai, que o Senhor derrame a tua graça, o teu amor, a tua paz que excede todo o entendimento, e que possamos cumprir com o nosso papel de pais, ensinando os nossos filhos os teus caminhos no teu temor, ó Deus, e que usemos todas as oportunidades para isso, e que o Senhor, ó Pai, faça aquilo que nós não podemos fazer, que é operar nos corações, pois o nosso desejo é que nós sirvamos ao Senhor, não somente nós individualmente, mas todo o nosso lar, ó Pai. Abençoe, portanto, o teu povo, converta os filhos que se afastaram dos teus caminhos, que o Senhor os traga de volta para a alegria dos teus servos, para a alegria da tua igreja, para a alegria do teu povo, ó Deus. E que o Senhor esteja, ó Pai, nos usando como instrumentos para fortificarmos as nossas famílias que aqui estão, para que possamos aconselhar, para que possamos transmitir a nossa experiência na obediência da Tua palavra, para que famílias sejam fortalecidas e possam assim resistir às tentações do mundo, ao secularismo e aos demônios, ó Pai, que por vezes querem tirar e desviar os nossos filhos dos Teus caminhos. Que o Senhor mesmo, ó Pai, nos capacite a fim de que possamos dar a razão da nossa fé e que o Senhor nos proteja, bem como a nossa família, de todo o mal. Esta é a nossa oração e a fazemos confiados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, bem como as bênçãos e a comunhão do Santo Espírito, habitem para todos sempre em vossos corações. Amém. Maranata. Amém. Podeis assentar.